no segundo livro das Crônicas, capítulo 1. E eu vou ler com vocês a partir do verso de número 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste grande beneficência com Davi meu pai, e a mim fizesse rei em seu lugar. Agora, pois, ao Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora a sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Acabei de fazer a leitura aqui desse texto, e sabe qual outro texto me vem à memória para eu colocar nessa introdução da mensagem nesse momento com vocês? Mateus, capítulo de número 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas estão literalmente batendo cabeça atrás dos desejos do coração, dos seus planos, dos seus projetos, estão se embaraçando com as coisas da terra, no afã de alcançar, muitas das vezes, o sustento até, não é nem riqueza, e estão, infelizmente, embaraçados. Isso porque não entenderam o princípio que rege o reino de Deus. Não compreenderam isso. Nós iniciamos o programa nesta manhã falando da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, dizendo que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a bênção ela já está disponível e existe um lugar onde podemos acessar esta bênção, mas ela não é alcançada de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela não pode ser alcançada. Todas essas bênçãos que o Senhor preparou, elas não podem ser alcançadas pelo mecanismo humano. Não, o sistema humano é falho, não funciona. E daí nós lemos Colossenses capítulo 2, que Paulo orava pela igreja que estava ali na cidade de Colosso, e dizendo que para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridades e enriquecidos de toda a plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. E aí, no verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se tem uma coisa que se deve buscar, e depois Salomão, em Provérbios, ele vai deixar escrito isso, e é experiência própria dele, sabe do que está falando, de tudo que você deve buscar, busque sabedoria, busque conhecimento, mas não é sabedoria humana e nem conhecimento humano, primeiro. Não que isso não seja importante. Vamos escalar isto. Vamos ir
colocar numa certa hierarquia aqui para ficar melhor. Sabedoria e conhecimento de Deus. É conhecer o mistério de Deus, que é Cristo, porque é nele que está escondido todos, ou estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Sabedoria e ciência é como se fosse uma chave para você abrir esse tesouro de Deus e alcançar aquilo que Deus, então, preparou para nós. E lido esse texto de Salomão, do texto aqui de Crônicas, que mostra para nós essa experiência daquela experiência de Salomão com Deus. O texto diz que Deus apareceu a Salomão, eu li no verso 7, e a última parte do verso, Deus diz para Salomão: pede o que quiseres que eu te dê. Olha que coisa extraordinária. Deus dando a possibilidade do homem fazer uma escolha. E esta escolha, ela vai nortear toda a sua história, sim, aqui de Salomão, todo o seu reinado, período de reinado, toda a sua história de vida. E ainda até hoje, nós estamos falando de Salomão, isso por causa de uma escolha que ele fez na oportunidade em que Deus lhe deu, olha só, para fazer uma escolha. Que escolha sábia que fez Salomão. Deus deu liberdade para ele. Pede o que quiseres que eu te dê. Qual que foi o primeiro foco? O que foi o principal pensamento? Qual era o principal interesse de Salomão naquele momento? Pois é, não foi próprio, não foi um interesse próprio, não foi um homem orgulhoso, não se mostrou soberbo, egoísta naquele momento. Na oportunidade que houve isso de Deus, a primeira coisa que vem ao seu coração era a missão que Deus havia dado a ele. Ele havia sido constituído rei de Judá e de todo o Israel. Olha que responsabilidade diante do povo que era o povo de Deus. Eu vou administrar, eu vou gerenciar algo que não é meu, eu estou gerenciando algo que é de outrem. E esse outrem aqui é Deus. Então Salomão, ele faz um agradecimento ao Senhor pela sua grande beneficência, misericórdia, primeiro para com seu pai, Davi, e depois para confirmar a palavra dada a Davi, essa bênção recai sobre a sua vida, e então ele está agradecido, viu? Ele está agradecido. Depois, ele se volta para o povo de Deus e diz: eu quero sabedoria, eu quero conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Povo de quem? Povo de Deus. Não era povo dele, ele como rei, ele não toma posse daquilo que ali estava diante dele, que ele seria o administrador. Não toma posse, ele vai dizer: é teu povo, Senhor. E como é teu povo, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento para administrar bem, para cuidar bem desse povo, para julgá-lo bem. Olha só, eu quero aprender a entrar diante desse povo e sair diante desse povo de uma forma, de uma maneira que o Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, a primeira preocupação de Salomão não é com a sua posição, não é com o seu status, não é com a sua aparência, não é como que as pessoas vão vê-lo, não.
Essa não é a preocupação dele. A preocupação dele não é primeiramente material, como eu já disse, egoísta, de forma alguma. A primeira preocupação dele é como nós dissemos aqui, Mateus 6,33. Ele queria primeiro buscar o reino de Deus. O interesse dele é pelo reino de Deus. Eu quero cuidar daquilo que é do Senhor. E eu quero cuidar bem, eu quero administrar bem. Mas para que possa fazer isso, o povo é muito grande, é muito numeroso. A obra, ela é grandiosa. A missão é grande. Então eu preciso de sabedoria e eu preciso de conhecimento. Mas não é de sabedoria o conhecimento terreno, não. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo mais excelente, de algo mais grandioso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu preciso da inteligência, eu preciso da plenitude da inteligência. É o que Paulo escreveu ali aos Colossenses, capítulo 2, verso 3. Eu preciso da plenitude da inteligência. Eu preciso do teu Espírito agindo na minha vida e através da minha vida, para que eu busque cada vez mais, em primeiro lugar, o teu reino, o teu interesse e também a sua justiça, ou seja, obedecer à tua vontade, Pai. Eu quero obedecer ao Senhor. São princípios fundamentais do reino de Deus, em que nós temos aqui na vida de Salomão, nós temos depois no Novo Testamento, na vida do Senhor Jesus Cristo, sempre procurando obedecer ao Pai, e nós temos isso na vida dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. E fica para nós agora o ensinamento para que nós possamos seguir esses passos, seguir esses princípios, para que tudo quanto nós fizermos nesta terra, nós sejamos prósperos, nós sejamos abençoados. Então eu vou repetir o que iniciei falando. Quantas pessoas estão embaraçadas, estão batendo cabeça, estão perdidas, estão querendo alcançar alguma coisa, mas estão entrando pela porta errada, estão entrando pelo caminho errado, não estão alcançando, porque a busca está errada. Então, a primeira coisa, pense a respeito de sabedoria do alto. Segundo, conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus agora, conhecimento de Cristo, porque é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros das riquezas de Deus, e ali estão disponíveis para nós. E nós precisamos tão somente acessar. E para acessar, agora precisamos buscar. Então, primeiro, e para buscar primeiro o reino de Deus, quanta renúncia das coisas terrenas. Mas a tendência humana é ficar preso ao material, ao físico, aquilo que é palpável, aquilo que é imediato, aquilo que vai acontecer agora. Eu preciso de resposta para hoje. Para alguns aí, a resposta precisava ser para ontem, ou seja, hoje já está atrasado. Então, dessa forma, não vai conseguir experimentar da graça de Deus. Então, Salomão fez esse pedido para Deus, isso agradou tanto ao Senhor. Estaria errado se ele tivesse pedido riqueza, ele era o rei. Estaria errado se ele pedisse a destruição dos inimigos, que seria a destruição dos inimigos do povo de Deus. Não, ele era o rei. Então, qualquer coisa, status, estaria errado? Não, ele era o rei. Então, se pedisse qualquer coisa aqui terrena, não estaria errada. Mas por quê? Porque era o rei, e era próprio de um rei ser dessa maneira. Acontece que ele prioriza o reino de Deus. Isso cativou o coração de Deus. Então Deus responde a Salomão e vai dizer o seguinte: porquanto houve isso no teu coração, e não pedisse riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados. Olha só,
E com tudo isso, conhecimento e sabedoria que Deus lhe concede, olha o que vem atrás. Olha o que a sabedoria e o conhecimento carregam com ela. Depois vocês leiam Provérbios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Leiam, para vocês entenderem como que alcançar as coisas de Deus da maneira correta e certa não está inacessível. Somos nós que muitas das vezes nos perdemos. Estamos nos perdendo nas bênçãos que o Senhor está nos dando. Isso não pode ser. Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é a habilidade de Deus para saber lidar, viu? Aplicar conhecimento que nós temos. De que adianta receber tanta bênção de Deus e nós não termos sabedoria para lidarmos com essa situação e com as circunstâncias? Vamos nos perder com elas? Então isso Deus também não quer, Deus não deseja. Você não vai dar nada para o teu filho pequeno que tu sabes que ele vai se perder, que vai ser mal para ele. Então não vais dar. Então preste atenção, sabedoria e conhecimento te são dados, Salomão. E te darei riquezas, e te darei fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá. Então é sim bom lembrar Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o interesse de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o que é que Deus tem preparado, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de correr atrás de riqueza, pare de correr atrás de prosperidade, pare de correr atrás de tranquilidade dessa terra, pare de ficar afadigado, de ficar solícito, descanse nessas coisas. E do mesmo jeito, com a mesma força que você busca as coisas terrenas, busca as coisas de Deus. Porque hoje existe uma inversão de valores terrível. Existe uma busca frenética das coisas materiais. Quando se trata das coisas de Deus, oração, o povo não quer saber mais. Estar no estudo bíblico é uma luta. E sempre a cama tem vencido. O cobertor está mais pesado. As intempéries do tempo sempre prevalecem. Então não tem coragem mais de estar numa escola bíblica dominical. Não tem paciência mais para ouvir uma pregação expositiva. O conhecimento está passando longe. E quando é exigido nas decisões do dia a dia, se exige então do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus, cadê? Não tem, porque não buscou, porque não priorizou o reino de Deus. E daí, muitas vezes, quando em aperto, em tristeza, aí fica batendo a porta, desesperado, querendo entrar. Não tem como entrar. Porque no momento que era para estar se preparando para isso, não se preparou. Então Salomão recebeu de Deus sabedoria e conhecimento. E as outras coisas? Deus tudo acrescentou para Salomão. Foi o único rei de Israel que vivenciou o que está escrito lá em Josué, capítulo 1, em que Deus prometeu para o povo que o espaço que eles iriam conquistar na terra prometida. Lá no norte, o limite era o rio Eufrates. Aqui no sul, no extremo sul, era o limite com o Egito. E do lado oeste, o mar Mediterrâneo. Do leste, o lado do deserto. Foi o único rei que conquistou todo esse espaço. E sabe, numa época sem guerra, sem peleja. Um reino de paz. Não precisava Salomão conquistar nada. Os reis ao redor traziam-lhe presentes. E os reis ao redor foram enriquecendo Salomão, o homem mais rico da história da terra, o homem mais sábio. Por quê? Por causa de uma busca, tão somente sabedoria e conhecimento de Deus. Para nós hoje, primeira parte de Mateus 6,33. Vale a pena você anotar isto. Vale a pena você tornar a ouvir essa mensagem e vai ser muito bom para você fazer um estudo a respeito desse tema, dessa mensagem.
Deus tem muito para fazer, mas você precisa de sabedoria e conhecimento para acessar o que já está disponível. Amém.